14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. São cerca de 14 milhões de brasileiros com a doença e 46% deles não fazem ideia do diagnóstico. Nós estamos vivendo uma epidemia silenciosa de diabetes. Mas como vencê-la quando não se sabe sequer que ela está acontecendo? Eu levava uma vida totalmente diferente da que eu levo hoje em dia. Tanto em alimentação quanto em bebida. Num determinado momento, quando eu tinha 42 anos, eu descobri, graças a um exame de sangue que foi feito, que eu estava com um nível de glicemia aumentado. Mas eu já sentia alguns sintomas anteriormente, tais como necessidade de urinar muito, necessidade de tomar muita água. São sintomas clássicos da diabetes. Quem tem a doença não produz insulina ou não consegue utilizar adequadamente esse hormônio, que é fundamental para que a glicose que nós obtemos dos alimentos seja aproveitada como energia pelas células. Como resultado, a glicose, que é popularmente chamada de açúcar no sangue, ela fica circulando em excesso. E é essa alta taxa de glicose, que pode parecer uma coisinha à toa, pode causar problemas gravíssimos para o corpo. As pessoas sempre se lembram da perda de visão, da doença dos rins e das amputações. Mas o diabetes é muito mais do que isso. Ele também afeta o coração e os vasos. O açúcar em excesso danifica a parede dos vasos e facilita a formação de placas que podem obstruir esses mesmos vasos. Esse bloqueio pode acontecer em qualquer região do corpo e nem sempre provoca eventos graves. Mas se ele ocorrer em um vaso do coração, por exemplo, o paciente vai ter um infarto. Se acontecer nas artérias do cérebro, o paciente vai ter um acidente vascular cerebral ou um derrame. Vejam que realmente a diabetes causa inúmeros problemas, inclusive o problema cardiovascular. Tanto é que eu tive que colocar 4 stents e teve um problema de arritmia que eu estou controlando até hoje. Ao ser diagnosticado, o paciente recebe uma série de orientações sobre dieta, atividade física e sobre a disciplina necessária para tomar os medicamentos. A partir daí, a forma como essas orientações serão colocadas em prática é fundamental para evitar as complicações do diabetes. O grande desafio que envolve o tratamento do diabetes tipo 2 é fazer com que o paciente se comprometa com esse tratamento. E o problema é que esse é um desafio de mão dupla. O paciente precisa seguir as orientações e o médico precisa saber orientar muito bem esse paciente. Caso contrário, no curso da doença, o paciente pode não apresentar sintomas e com isso tem a falsa sensação de que a doença está bem controlada. Ele então não vai aderir ao tratamento e aí vai acabar desenvolvendo as comorbidades e todas as complicações do diabetes. Como eu tenho boa memória, eu consigo me lembrar de todos os remédios e de toda a necessidade de insulina. Muita gente esquece. E no esquecer, o seu nível de glicemia vai lá em cima, com consequências quase que imediatas. Dessa forma, o diabetes se tornou uma questão de saúde pública no Brasil. Hoje, cerca de 7 milhões de pacientes recebem medicamentos pelo SUS. E o Ministério da Saúde vai investir mais 233 milhões na atenção primária com pacientes com diabetes em 2019, neste ano, e quase 400 milhões no ano que vem, 2020. E por ser uma questão de saúde pública, é de interesse de todos. Mesmo quem não tem a doença, pode atuar de forma concreta. Em consultas públicas, por exemplo, é possível opinar, criticar e se manifestar sobre decisões que impactam diretamente o funcionamento do SUS. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS,
abre consultas para ouvir a sociedade sobre novos medicamentos e terapias que o sistema público pode incorporar. Cada um pode participar e fazer a sua parte.